Ah, ontem a gente estava conversando pelo Facebook lá e tu comentou que a tua crítica eram as últimas 7 gestões do DA. Aí eu fiquei pensando assim, como que tu critica 7 anos de uma gestão que tu não acompanhou? E como tem que ser uma pergunta cíclica, então eu gostaria de saber o que fizeram nesses 7 anos. Então tá, vou começar aqui. Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu tô vendo que eu vou me obrigar. Primeiramente, a gente é antagônico sim, só que a gente não é antagônico na proposição, a gente é antagônico na construção. Porque a gente entende que para construir as coisas, a gente, como DA, não pode tomar uma posição. A gente tem que ter a nossa opinião, que é a mesma de todos os estudantes. Eles têm uma posição declarada e tentam convencer as outras pessoas. É nessa compreensão que a gente acha que eles pecam. Ademais, a gente vai querer construir junto sim. Eu vou chamar eles, caso a gente ganhe, para construir uma assembleia junto. Todo mundo tem que construir isso junto. O problema é a forma de organização. Agora, entrando no teu ponto. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu era do mesmo grupo deles no DCE no ano passado e eu fiz campanha para eles. Eu era da chapa Primavera, eu fiz campanha, ganhei e participei da gestão inteira. E aí com eles a gente discutia muito tudo o que foi feito aqui na ESEF pelo argumento deles, entende? Aí a partir do momento que eu entrei aqui, eu confirmei as questões e vi que tem muita coisa que podia ser feita e que não era feita por função dessa presilha que eles têm, essa presilha ideológica que impede de avançar, entende? É por isso que eu digo, a questão dos 7 anos eu não vou falar porque eu tenho só 2 minutos, mas são muitas e muitas coisas. A gente vai ter todo o tempo do mundo para discutir todas elas. Agora, uma das questões é falta de competência mesmo, porque a questão do que ela entrou com o processo da Assembleia, o processo não foi aceito porque ela não foi na reunião da Congrade, entende? Aí por não ir na reunião da Congrade, recusaram o que ela tinha pedido e o processo não foi aceito. E aí a gente perdeu, foi uma derrota, entende? A gente precisa de mais gente construindo junto para ter mais uma visão ampla, para mais pessoas pensando e conseguir construir coisas melhores. Não, e só para situar um pouquinho o pessoal, existem as representações discentes, né? E o Pedro propôs para o pessoal da outra chapa que as 7 representações titulares fosse de quem vencesse a chapa e os suplentes fosse de quem perdesse a chapa. Então, e ao que me consta, foi recusada essa proposta. E eu queria entender o porquê, se a ideia é construir junto e tal, por que foi recusada essa proposta? Obrigado. Eu posso fazer pergunta? Aqui na frente do DA na segunda-feira, na frente da eleitoral não é chapa. 2 minutos.